Cuba está prestes a cair e potencialmente se tornar o 51º estado dos Estados Unidos. Nas últimas semanas, Cuba ficou totalmente no escuro. Ao mesmo tempo, eles estão sem petróleo e sem combustível, já que os Estados Unidos atacaram a Venezuela e ameaçaram o país a tal ponto que o comércio com Cuba parou. O embargo histórico dos Estados Unidos à ilha se transformou em um bloqueio comercial efetivo, que está até impedindo a entrada de alimentos e ajuda humanitária na ilha. Em fevereiro, especialistas da ONU condenaram a ordem executiva do governo dos Estados Unidos que mira o fluxo de petróleo para Cuba por meio de terceiros países, chamando isso de bloqueio de combustível, e alertando que isso ameaça civis e até viola o direito internacional. Esta administração dos Estados Unidos está desesperadamente tentando pressionar o país para que ele se renda, ajudando-os a derrubar um regime do qual não gostam. Então, Cuba será o próximo da lista de conflitos iniciados pelo presidente Trump? O próximo passo em uma sequência muito familiar de pressões recentes dos Estados Unidos no exterior. Primeiro a Venezuela, depois o Irã, onde uma guerra cada vez mais ampla travada pelos Estados Unidos e por Israel já está abalando os mercados globais de energia. E agora Cuba, uma ilha enfraquecida a apenas 150 quilômetros da Flórida, mergulhada na escuridão, meio faminta, sem combustível, e discutida abertamente novamente em Washington, não como uma vizinha para estabilizar e ajudar, mas como um regime a ser eliminado. Isso pode soar dramático, mas está muito próximo da linguagem que está sendo usada agora. Tanto a Reuters quanto a Associated Press relataram. A ilha ficou meses sem o petróleo venezuelano, e Donald Trump agora falou abertamente sobre assumir o controle de Cuba de alguma forma. Enquanto o Departamento de Estado de Marco Rubio continua pressionando por uma agenda de sanções rígidas, Marco Rubio, o secretário de Estado, tem sido central nessa linha. Ele é filho de imigrantes cubanos que fugiram da ilha quando aconteceu a Revolução. Ele tem um interesse pessoal. Cuba sempre foi mais do que apenas mais um assunto de política externa para ele. É pessoal, ideológico e emocional ao mesmo tempo. Isso não significa que toda posição que ele toma seja insincera, mas significa que isso influencia o processo e pode levar os Estados Unidos por um caminho que não é apenas ruim para o povo cubano, mas também para os americanos. Isso pode ser percebido na linguagem de Washington corrente contínua, não coexistência, não estabilização, mas pressão, isolamento e a constante insinuação de que o sistema cubano deve ser pressionado até quebrar, mesmo que isso envolva ação militar. Cuba não é apenas uma ilha. É um arquipélago com mais de 4.000 ilhas, cavernas e ilhotas no norte do Caribe, situado no ponto de encontro do Golfo do México, do Atlântico e do Mar do Caribe. É a maior ilha do Caribe, estendida como uma longa ponte entre a América do Norte e o restante das Antilhas, com a Flórida bem próxima. Essa geografia está ligada ao seu destino, de certa forma. Cuba está perto o suficiente dos Estados Unidos para ser imaginada como uma extensão de seu quintal estratégico, como já foi no passado. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas ainda é separada o bastante para continuar sendo um mundo à parte como tem sido. Ela fica ao lado das rotas de navegação próximas à entrada do Golfo, perto do Canal de Yucatán, perto do Haiti, da Jamaica e das Bahamas. Qualquer grande potência que olha para o Caribe olha primeiro para Cuba. Até mesmo esse nome carrega um senso de mistério e grandiosidade. Os historiadores geralmente acreditam que Cuba vem de uma língua taína. A origem exata é incerta. Algumas sugestões traduzem como algo parecido com onde a terra fértil é abundante. Outros traduzem como grande lugar. Há hipóteses antigas que associam o nome a Cuba em Portugal, defendidas por quem acredita que o próprio Cristóvão Colombo poderia ter sido português. Qualquer que seja a resposta verdadeira, a incerteza parece apropriada porque Cuba sempre foi um lugar no qual os estrangeiros projetam significados. Terra fértil, ilha estratégica, colônia açucareira, um ponto de encontro de piratas, uma sociedade escravocrata e depois, já no século XX, uma linha de frente da Guerra Fria, depois um símbolo revolucionário e agora algo como um estado falido e um posto avançado sob sanções.
Todo mundo já teve uma versão de Cuba em sua cabeça e quase todas elas são verdadeiras ao mesmo tempo. Muito antes de qualquer império chegar, pessoas já viviam na ilha há milhares de anos. O povoamento humano remonta a cerca de 6.000 anos, provavelmente através de migrações do norte da América do Sul ou da América Central. Quando Cristóvão Colombo chegou à ilha em outubro de 1492, Cuba não estava vazia nem era desconhecida. Ela era habitada, cultivada, tinha donos. Na parte oeste da ilha, descendentes dos primeiros povoadores ainda sobreviviam e foram registrados mais tarde como os Guanahatabai. A história de Cuba não começa com a Europa, mas como outras histórias americanas, com um mundo que a colonização em parte apagou e tentou renomear. O domínio espanhol transformou a ilha de forma brutal, e a ilha que conhecemos hoje está muito mais conectada à Espanha do que às suas origens indígenas. O trabalho indígena foi forçado ao sistema de encomienda, e doenças, junto com a conquista, praticamente dizimaram a população nativa em poucas gerações. Cuba se desenvolveu de modo um pouco diferente do estereótipo de ilha só de plantações, como outras do Caribe. Certamente se tornou uma sociedade escravista e em grande escala, especialmente com a expansão do açúcar e a chegada de centenas de milhares de africanos escravizados à ilha no final do século XVIII e início do século XIX. Mas também tinha cidades, portos, postos militares e uma cultura colonial urbana fortemente ligada ao Império Espanhol. Esse legado colonial é importante, pois a Cuba moderna herdou ao mesmo tempo uma profunda desigualdade e grande valor estratégico. A ilha tinha riqueza gerada pelas plantações, mas tinha hierarquia étnica, trabalho forçado, dependência das exportações e uma ordem política feita para servir ao império alheio. Primeiro eram os espanhóis, mas isso iria mudar. No século XIX, enquanto a maior parte da América espanhola já era independente, Cuba continuou sob domínio espanhol por mais tempo. Os movimentos de independência vieram em ondas, sendo os mais famosos liderados por Carlos Manuel de Céspedes em 1868 e José Martí na década de 1890. Martí é a figura central aqui porque se tornou a voz moral de uma Cuba independente, que não seria propriedade nem da Espanha nem dos norte-americanos. Ele queria uma nação soberana, não a transferência de um domínio para outro, mas não foi assim que a história aconteceu. A intervenção dos Estados Unidos em 1898 derrubou o domínio espanhol, mas não deu a Cuba a autonomia plena esperada pelos patriotas. Após a explosão do USS Maine e a Guerra Hispano-Americana, a Espanha saiu, mas Washington entrou. Cuba tornou-se formalmente independente em 1902, mas a Emenda Platts deu aos Estados Unidos o direito de intervir nos assuntos cubanos e garantiu o arrendamento da Baía de Guantánamo. Em outras palavras, Cuba entrou no século XX livre da Espanha, mas ainda sob a sombra americana. Esse é um dos padrões mais importantes de toda a história. A soberania de Cuba foi repetidamente limitada, não apenas por ditaduras internas, mas também por uma potência externa logo ao largo da ilha. É por isso que o patriotismo cubano é tão frequentemente anti-imperialista, mesmo quando o próprio Estado cubano é autoritário. A república que sucedeu àquela semi-independência era instável, desigual e profundamente permeada pelo capital dos Estados Unidos. O dinheiro americano influenciou o açúcar, o turismo, os serviços públicos e o crime organizado. Havana era glamurosa nos cartões postais, mas não era tão boa para os moradores locais. Havia também corrupção, política violenta e, finalmente, Batista, cuja ditadura após 1952 foi repressiva e apoiada pelos Estados Unidos. Essa parte geralmente é simplificada em muitas recontagens da Guerra Fria. Castro não assumiu o poder em um paraíso liberal funcional. Ele assumiu o poder em um país onde muitos apostavam na revolução, pois não tinham nada a perder diante de um regime que priorizava os interesses dos Estados Unidos em vez da própria população. Então veio 1959 e com isso o evento que ainda estrutura tudo. A Revolução de Castro derrubou Batista e prometeu soberania, redistribuição, alfabetização, dignidade e uma ruptura com a dependência. Logo tornou-se um Estado de partido único, suprimiu a oposição, alinhou-se à União Soviética e integrou a independência nacional a um sistema revolucionário centralizado.
Essas duas verdades precisam coexistir. A Revolução Cubana realmente expandiu a educação e a saúde e desafiou a dominação dos Estados Unidos. Também formou um Estado autoritário que negou o pluralismo e centralizou o poder em um partido, embora reformas recentes tentem mudar essa situação. Mas naquela época e até hoje, a resposta de Washington à Revolução não foi uma coexistência paciente. Foi sabotagem, tentativa de invasão e embargo. A invasão da Baía dos Porcos fracassou e, em 1962, os Estados Unidos formalizaram um embargo abrangente que ainda existe de uma forma ou de outra até hoje. O embargo durou tanto tempo que algumas pessoas o tratam como um ruído de fundo, mas ele nunca foi um pano de fundo neutro. Sempre foi um fator estrutural na vida cubana por mais de 60 anos, apesar do comércio com outros países. Era só uma restrição dos Estados Unidos. Agora veja, dizer que o embargo é real não é desculpar a má administração do regime, mas dizer que eles administram mal também não deveria apagar os impactos do embargo injusto. Ambas são verdadeiras ao mesmo tempo e qualquer explicação séria deve lidar com isso. Por décadas, a União Soviética amenizou essa realidade. Após 1991, quando a URSS colapsou, Cuba entrou no que é chamado de período especial, que foi uma das contrações em tempos de paz mais severas que qualquer país moderno já sofreu sem um colapso total do Estado. O combustível sumiu, o transporte entrou em colapso, a comida ficou escassa e a vida cotidiana se resumiu à sobrevivência. Isso talvez devesse servir de alerta para os Estados Unidos de que esse novo bloqueio provavelmente também não vai resultar em nada novo. Mas há uma diferença fundamental. Mais tarde, nesse período de sobrevivência, o chamado período especial, a Venezuela se tornou uma nova tábua de salvação externa, enviando petróleo subsidiado em troca de médicos, soldados, cooperação em inteligência e aliança política. Esse relacionamento não era um luxo para Cuba, era uma artéria energética. Quando Reuters e AP informam que ações dos Estados Unidos contra a Venezuela cortaram o acesso de Cuba ao petróleo, isso vai além de uma manchete sobre sanções. É a reabertura da ferida mais profunda da história cubana pós-soviética. E enquanto a Venezuela foi uma alternativa à URSS, não parece haver uma terceira opção por perto para ajudá-los? Claro, a China é uma opção, mas eles estão bem longe. E a única outra coisa em que consigo pensar é na Espanha, o antigo colonizador, assumindo um papel, já que o líder atual deles é tão contra as ações do governo dos Estados Unidos. E é aqui que a crise atual fica mais clara. Quando Trump afirma que poderia tomar Cuba e ter a honra de ser o presidente que faria isso tem um peso diferente em 2026 do que teria como provocação há décadas. Isso ocorre quando a ilha está mais enfraquecida, enquanto Washington tem mais poder de pressão e já perdeu toda a vergonha no cenário internacional após intervir na Venezuela e no Irã. A Venezuela foi neutralizada como fornecedora e a linguagem da intervenção já foi normalizada em outros lugares. O papel linha dura de Rubio também é importante aqui porque ele representa uma tradição política específica de Miami a Washington que nunca acreditou de verdade em conciliação com Havana, apenas em pressão até a rendição. O governo cubano também tem culpa e afirmar isso não deveria ser polêmico. Ele supervisionou um modelo econômico rígido, puniu a dissidência, centralizou demais as decisões e muitas vezes reagiu de forma lenta ou defensiva demais diante de falhas estruturais óbvias. A Associated Press relata que essa onda de apagões também se deve a usinas decadentes, manutenção precária e falta de investimento. Claro, você pode argumentar que o embargo dos Estados Unidos teve um papel em impedir que eles fizessem essas coisas, mas não foi o único elemento. E aqui está a parte que deveria fazer todos refletirem. Uma Cuba em colapso não é automaticamente uma Cuba mais livre. O estrangulamento externo não equivale à transição democrática. Veja o que ocorreu na Venezuela. Os Estados Unidos tiraram Maduro com a desculpa de libertar o povo venezuelano do regime dominante. Mas adivinha? O regime ainda está lá. Agora, só é amigável com os Estados Unidos e permite que empresas americanas se aproveitem do petróleo venezuelano. O povo continua tão pobre e reprimido quanto antes. O mesmo pode ocorrer em Cuba, que pode abrir-se ao turismo e interesses imobiliários dos Estados Unidos. É como um conflito em que nenhum dos lados é o mocinho e a população fica presa no meio.
Então a questão não é se Cuba está em crise. Obviamente está. A questão é que desfecho Washington acredita estar escrevendo, pois Cuba não é só um estado comunista, uma economia fracassada ou uma relíquia da Guerra Fria. É um lugar real, com uma história real, e agora está sendo espremido entre seu próprio sistema exausto e o embargo mais antigo da história moderna, que se transformou em um bloqueio total. E se é para aí que essa história está indo, então Cuba não está apenas passando por um apagão, está à beira da próxima intervenção. Talvez outra missão das forças especiais para derrubar a liderança do país e instalar alguém simpático aos Estados Unidos. Talvez ataques com mísseis que destruam as forças armadas do país e sua defesa, como fazem no Irã. Ou talvez até mesmo uma invasão em grande escala por soldados dos Estados Unidos. E o que vem depois é a grande questão. Os Estados Unidos realmente ajudarão Cuba a se tornar uma democracia livre? Duvido. Eles vão anexar totalmente a ilha, seja como um território dos Estados Unidos, ou como o 51º estado. Porto Rico certamente ficaria irritado se fosse ultrapassado pelos vizinhos. Será que vão colocar um regime fantoche aliado que permita que empresas dos Estados Unidos explorem Cuba e seu povo pelos seus recursos? Essa seria a minha maior aposta. Acho que teremos que esperar para ver e torcer pelo melhor para o povo cubano.